reis. Eu tinha 4 filhos de Herodes, que eram, se distribuíam. Um dos, não importa, da Turquia, Síria, por aí. Falamos ontem de Arquelaus, que foi expulsado para a França, porque era inoperante. E temos aqui, ficaram Antipas, e aqui temos de Filipe. Cesareia de Filipe, está mais ou menos, é aqui, não está mais ou menos, é aqui, Bânias. Bânias é aqui, Cesareia de Filipe, onde Jesus é reconhecido por primeira vez como Messias. Que Pedro fala, você é o Messias. E Capernaum era a fronteira entre os dois reinos. E a gente vai falar muito de Capernaum aqui quando a gente visita. Vamos falar porque esse é o lugar fronteira, é o lugar de passo. E aqui tem o que se chama o Triângulo Evangélico, que significa as 3 cidades: Capernaum, Corazim, que está bem pertinho do Monte das Bem-aventuranças, e Betsaida. Por que essas 3 cidades são importantes no Evangelho? Quem sabe? Essas 3 cidades que acontecem. O quê? Os primeiros milagres de Jesus. Não. Ele começou a peregrinação. Não aí. O que acontece nessas 3 cidades? Elas foram amaldiçoadas. Isso. Por quê? Porque eles não aceitaram. Não aceitavam. E ele discutia. E ele ia às sinagogas dos 3. E a gente vai ver a sinagoga em Capernaum. E vamos imaginar. Oi, oi, oi. Isso Agora doeu. sim. Agora ele travou. Não. Isso, essas 3 cidades amaldiçoadas, porque não queriam aceitar a mensagem de Jesus, tinha muito debate, muita discussão. Nas sinagogas, as sinagogas não eram casa de oração. Era um lugar, que significa a palavra sinagoga em hebraico, Beit Knesset. Significa a casa da congregação. A palavra igreja em hebraico se diz Knessia. A palavra Knesset, casa de reunião. Que não eram lugares, até as primeiras igrejas, e a gente vai ver isso em Cafarnaum, não eram lugares de oração, como é hoje em dia. Como a gente fala, um templo de oração. Não eram assim, eram lugares de reunião entre judeus, né, nesse caso, no primeiro século. Então vemos essas 3 cidades que não aceitavam a mensagem de Jesus. Nós estamos aqui em um lugar chamado Tabqa. Também Tabqa. Lembram? Tabqa significa em árabe 7. É uma mistura, talvez uma evolução do hebraico da palavra Sheva. Sheva significa 7. 7 que? 7 mananciais tem aqui. Nesse lugar até hoje em dia tem 7 mananciais. Por isso também se chama, na época bizantina, chama esse lugar Heptapegon. Hepta, 7. 7 mananciais. Desde séculos esse lugar chama lugar dos 7 mananciais. Se falarmos também da geografia do lugar, gente, uma área de muita pesca aqui. Muito peixe. Aqui também. Segundo a ordem dos beneditinos que controla esse lugar, lembram que falamos que a maioria são franciscanos. Nesta ocasião estão falando de outro grupo, que são os beneditinos, que eles têm o controle desse lugar, administram, tem que fazer, sei lá, alguma conserto de obras, eles são responsáveis de tudo. E segundo eles, aqui acontece o seguinte: os chamados primeiros apóstolos. Quando Jesus fala, em vez de vocês pescar peixes, vem comigo pescar almas. Segundo eles, é aqui. Segundo eles, e segundo, vamos dizer, a lógica também. Gente, e se não foi aqui ou foi aqui? Porque vejam, se vocês lerem a Bíblia, quanta vegetação tem. E Jesus fala, os evangelhos descrevem um lugar que tinha muita vegetação, que tinha o mar da Galileia, água, que tinha pescadores em todo canto. A gente vai passear hoje no navio, num barquinho, no mar da Galileia. Eu espero, imagino que sempre tem uns botinhos com gente pescando. Estamos no 2016, gente, e isso continua acontecendo. Segundo também aqui, houve alguns milagres aqui. Sermão da montanha, imagino que eles querem dizer que onde a gente foi. O milagre dos peixes e dos pães aconteceu aqui. De novo, o motivo dos peixes
de novo aparece. E segundo eles, e falo aqui, segundo eles, porque tem outra tradição que é mais, gente, aqui a 500 metros, a tradição deles diz que quando Jesus ressuscita por última vez, que ele se apresenta ante os apóstolos, Pedro e outros apóstolos, né? Vocês conhecem a história, também foi aqui. Tem outra tradição também católica, porque eles são católicos, que é aqui a 500 metros, que também se chama Tabra, porque os mananciais também chegam do outro canto. Se for aqui exatamente, foi 500 metros lá, não sabemos, mas sim sabemos que essa era a área geográfica. Com certeza o Novo Testamento nos descreve muita geografia, gente. E a questão, como falei ontem para vocês verem, abram os olhos e vejam, com a Bíblia na mão. Por isso eu gosto de ler também alguns versículos para entender a montanha, o Mar da Galileia, vegetação, ele subindo. É aqui, sem lugar a dúvidas. Ok? Agora, perguntas com relação ao mapa. Outra coisa que eu queria destacar, a gente está perto da Decápolis. Quem sabe o que é a Decápolis? 10 cidades de... Qual é a característica da Decápolis? O que acontece com Jesus em Decápolis? Gadara. É que a gente fala hoje. O endemoniado gadareno endemoniado, sim? Gadareno endemoniado, que é o milagre dos porcos, que Jesus tira o demônio estava dentro e os porcos. A próxima vez vocês venham para aqui, eu levo vocês para esse lugar fantástico. De novo, tem uma geografia, né? Agora, o que era ser Decápolis? Era uma organização administrativa de 10 cidades que tinha uma característica que eram paganas, gregas, romanas, cultos a deuses. Essa era a característica. E que diz o gadareno endemoniado no final? Ele fala o quê? Eu vou contar para todo mundo. E Jesus fala, volta para Decápolis e conta para todo mundo. Certo? Temos a figura de Decápolis. A Decápolis, a capital da Decápolis, a cidade central, é uma cidade que está hoje em dia em Israel, que se chama Beit Shean, está bem pertinho daqui. O resto está na região da Jordânia. E vemos outra questão, já que falamos da Decápolis aqui, a figura dos porcos, o milagre dos porcos. Gente, o judeu não come porco. Se você faz escavação arqueológica em toda essa área, não vai encontrar um porco. Se você faz escavação arqueológica do outro lado, vai encontrar um monte de ossos de porco de há 2000 anos, gente. Você acham ossos? Eu pessoalmente achei ossos de há 2200 anos. Mas o que fazia com os porcos? Então, quem não era judeu, tinha porcos. Um monte de porcos. Porque não era um animal imundo, como se diz, não era um animal proibido. Judeus não comiam porco, até hoje em dia não se come porco. Então, também vemos, já que falamos da Decápolis, temos também uma explicação sobre as características das diferentes populações que viviam aqui. Então, lembrem, Capernaum, fronteira, que a gente vai estar agora, fronteira entre Herodes Antipas, aquele Herodes que corta a cabeça de João Batista, e Herodes Filipe, tá bom? Aí a gente vai passar para outra placa que está aqui. Com licença. Já estamos terminando. Já vamos entrar na igreja. A gente vai falar um pouco sobre a história dessa igreja. Vocês vão entrar agora numa igreja que tem uma construção bastante simples. E se vocês querem ver esse modelo de igreja como um modelo de igreja bizantina, no ano 1932 e depois reformas no ano 1980 eles
quando reconstruem aquela igreja, reconstruem um modelo de igreja bizantina. Se vocês querem saber como era no passado uma igreja bizantina, podem entrar aqui, mais ou menos mesmo modelo. Mas vamos falar um pouco da história. Temos testemunhas de peregrinos que chegaram no século III, século IV, que escreviam. Eles tinham diários, né? Diários. Né? E sobreviveram muitos desses diários dos viajeros, dos peregrinos que vinham para aqui. E temos testemunha que diz que a comunidade judeu-cristã de Capernaum, e a gente vai falar mais tarde deles, tinha uma rocha que eles veneravam aqui, nesse lugar. A gente vai falar dessa rocha mais tarde. Já na época bizantina, no 350, temos a primeira igreja. Que a primeira igreja nós vemos aqui. Veja como está atravessado, assim. A gente vai ver aqui restos diferentes. Eu estou explicando agora, porque dentro é mais complicado. Temos já na época bizantina uma primeira igreja construída por um judeu que se converte à nova fé, que se chama José. José era como chama, cobrador de impostos. Ele se converte ao cristianismo e ele doa dinheiro para a construção dessa igreja. Mais tarde vai haver um patriarca de Jerusalém, e vai fazer uma reforma muito grande, no ano 480. Esse patriarca chama Martírios. Temos muito sobre ele. E ele cria também, nessa época, tem um motivo dos mosaicos. Muitos mosaicos nas igrejas bizantinas. Vocês conhecem um mosaico famosíssimo, que tem uma cesta de pão, né? Com 2 peixes. Conhecem isso? Um mosaico famoso. Sim. Vocês vão ver o original aqui. Dessa época. Ou seja, já estamos vendo, gente, lembra? Época bizantina, vamos tomar isso sério. Já temos testemunhas, aqui temos muitas testemunhas, inclusive antes da época bizantina, que aqui tinha uma coisa santa, essa rocha. Já temos esse mosaico antiquíssimo, a gente vai ver o original aqui. Já depois conhecemos a história que os persas vêm aqui e arrasam com tudo, com todas as igrejas, matam um monte de cristãos aqui, massacres. E só, esse lugar estava abandonado, e só no ano 1932 é construída, e foi, escavações também aqui acham aquele mosaico famoso, esse. Vocês lembram? Vou colocar aqui. Os peixes, tem só 4, não 5 mais. E tem teorias que dizem que o quinto pão é na verdade o pão santo, que está no altar, né? Tem diferentes teorias teológicas, né, que tem um simbolismo, provavelmente era isso. Está relacionado com o 5 que a gente chega aqui e encontra? O 5 Está relacionado que o quinto pão está no pão. Seria Jesus. Pão, exatamente. Seria o próprio Jesus. O pão santo, em o pão toda de Jesus. Jerusalém, né? Toda Israel. E quem se Como todos alimenta esses dele. Número 5, a gente chega, a gente vê 5. Não. É outra 5 não coisa? tem nada. Tá. Eu saiba, não tem importância Yeah. nenhuma. O número 7 é importante, o número 12 é importante. 12, temos muitos casos na Bíblia que o 12 é importante. Quantos espias foram enviados para a Terra Santa? 12. Mas por que Quantos filhos tinha Jacó? 12. Quantos apóstolos? 12. Mas você mencionou alguma coisa a respeito do 5 quando nós chegamos aqui? Porque tinha os números, não sei o que, número 5, número 5, número 5. Você Não falou. lembro, mas vou tentar. Aí me chama a atenção tudo Tá bem. bom, vou tentar lembrar. Agora, uma coisa importante. Então, no ano 1932, escavações, quando vão reconstruir a igreja, acham esse negócio aqui, fantástico, né, da época bizantina. E acham também mosaicos lindos. Você vê esses mosaicos com motivos de animais, de flores, de vegetação. Mosaicos gigantes. Vocês vão ver a diferença. Aqueles mosaicos estão um pouquinho menos claros. São os mosaicos antigos. Eu vou mostrar, é difícil explicar. Eu vou mostrar, quando a gente entra, quais são os mosaicos originais da igreja bizantina e quais são os mosaicos que foram depois reconstruídos no século XX, quando essa igreja é reconstruída ou construída. E tem uma coisa muito interessante, gente. Vocês vão ver aí dentro um mosaico chama o Nilômetro. Nilo, Rio Nilo,
Nilo. Tem muitos lugares aqui em Israel que foram achados, um lugar também na Galileia, perto daqui, tem mosaicos onde ressaltam o rio Nilo. Tem a ver o rio Nilo, gente, que está no Egito. Vocês passaram por aí, tem o Nilo com isso. Pois é. Na antiguidade, o rio Nilo era um símbolo de abundância. Era uma, como dizer, Uma dádiva. não é que adoravam de um ponto de vista religioso, mas o rio Nilo era um lugar, Por causa de José. era adorado, era como dizer, ressaltado, era reverenciado, uma coisa importante, era abundância. Sim. Pela água que dava. Nilo é o nome do rio. Sim, mas o que quer dizer? Ah, não sei, Tem não algum sei. significado? Não, que eu saiba, não sei. Não tenho ideia, não sei. Deve ter, mas eu não sei. É porque eles tiravam todo alimento da água. Ele produzia por causa da água. Era a fonte de água mais importante da região, o rio Nilo. A Bíblia diz do rio Nilo até o rio Éufrates, como se fosse uma fronteira de uma área. Como se esses são os dois pontos importantes. Então, tem uma reverenciavam o rio Nilo, mas também pode ser que tem uma questão teológica que tem a ver com Moisés, que aqui o Pois é, Nilo que nasceu, alimenta, foi encontrado esse na negócio de saída do água. Egito, Pode né? ser. Nilo com símbolo do Egito. E tinha uma crença também na antiguidade que o rio Nilo tinha conexão com o Mar da Galileia, uma forma subterrânea, sei lá. E nada a ver logicamente. Mas vocês vão ver, pode ser também que o artista, os mosaicos, era egípcio. E com um Egito. Gente, vejam pinturas da Europa sobre cenas da Bíblia. Você vai ver primeiro pessoas de cor, pele branca. Jesus Cristo, olhos azuis, verdes. Exatamente. Pois é. Eu não estou falando só de Jesus, em geral, pessoas de cor branca. Vocês estão vendo aqui que as pessoas locais, a cor da pele é um pouco mais escura, um pouquinho mais escura. Isso, um. Dois, você vai ver paisagens europeus, gente. Tem pinturas de grandes artistas onde tem neve. Gente, não Paisagismo. tem neve, nem por milagre tem neve aqui. Nada. O que eu quero dizer com isso, gente? Quando uma pessoa, um artista, vai criar uma coisa, vai trazer o que ele conhece, a realidade que ele conhece. Então, provável que o artista tenha sido egípcio. E sabe do Nilo, o Nilo é uma figura central. Ou seja, temos 3, 4 razões porque o Nilo está aqui. Cada um já, sei lá, escolherá o motivo que mais acredita. Ok? Vamos ver também uma coisa interessante nessa igreja, que a igreja tem o que se chama um transept, assim, que atravessa. Vocês lembram o conceito de basílica? É uma estrutura basilical, né? Uma nave central, com 2 laterais, tem o ábside que está aqui, certo? Vocês lembram o semicírculo? A pedra, essa pedra é considerada o lugar onde Jesus fez o milagre. É uma pedra, como falei, que era dourada, era uma dourada, considerada pelos primeiros judeus cristãos, essa é a pedra, a rocha, onde foi o milagre, onde Jesus coloca os peixes e os pães e se multiplica. E você vê que essa rocha também é antiquíssima, época bizantina pelo menos. Aí vocês vão ver também aquele mosaico. Então dizia, vocês vão ver um tranco, chama um transept, em algumas igrejas, não em todas, né? Tem uma forma de cruz. Quer dizer, tem aqui a nave central, mas também tem um espaço que atravessa para dar essa forma de cruz. Dentro da igreja eu vou explicar algumas coisas também, se dá o tempo, se vocês estão no meu lado. É uma igreja muito bonita, muito simples e recomendo que entremos. Se não tiver perguntas antes,